fazer. Mas assim, do jeito que tá, ninguém previa Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava que seria tão violento essa volta dele, né? Assim, que ele ia voltar com um certo sangue nos olhos, né? Pra ter vingança contra fazer o pessoal o que não do fez Deep no... State. Coisa. Isso a gente sabia que ele ia fazer. Mas essa questão das tarifas, por exemplo, ninguém esperava. Ninguém esperava que ele fosse chegar com tarifas tão grandes contra todo mundo. Acho que a maior tarifa, o maior aumento tarifário da história dos Estados Unidos, nem na crise de 29, quando teve também um pacote tarifário americano, não foi tão alto assim. Então, uma coisa que realmente impressionou todo mundo, pegou o pessoal de surpresa. Eu sei que o que a gente pode falar hoje pode ficar velho amanhã, porque todo dia tem notícia nova. Mas hoje, você consegue entender a cabeça dele? Você sabe qual é o plano dele? Ou nem ele sabe direito o que ele quer? Olha só, é difícil saber, tá? Porque assim, não tem muita lógica do ponto de vista econômico. Exato, né? Tá todo mundo falando isso. Essa ideia que ele fala de que ele quer aumentar a tarifa para trazer indústria para os Estados Unidos, até tem algum efeito desse, mas é um efeito muito pequeno. E não tem nem essa mão de obra. Exatamente. Fabricar iPhone nos Estados Unidos não vai, cara, não tem como. Sairia caro demais para ele, né? O americano não quer emprego que o imigrante quer, né? Exatamente. E ao contrário, quando você aumenta a tarifa, o americano paga mais caro nas coisas, né? Então, com a tarifa original que ele tinha colocado na China, o iPhone lá nos Estados Unidos ia custar quase que o mesmo que aqui no Brasil. Pra você ver o absurdo que é. A Apple até fez um carregamento absurdo da Índia para lá para não aumentar o preço. Para tentar escapar. E depois ela conseguiu com uma exceção lá do Trump, né? O Trump fez uma exceção para smartphones e tablets e computadores e coisa e tal. Justamente por conta da Apple. A Apple ia ficar numa enrascada com essa história, né? E os americanos não iriam gostar, porque eles que compram essas coisas, né? Agora, independente de qualquer coisa, mesmo ele colocando isso aí, outra coisa que o pessoal fala é que ele está tentando negociar acordos bilaterais de comércio. Se chutar lá em cima, né? Gritar. Chutar lá em cima, deixa o pessoal apavorado, todo mundo, não, vamos negociar, vamos negociar. Se for isso, eu acho ótimo, mas a verdade é que até aqui a gente não tem visto nada assim muito substantivo, né? A Argentina é um que se ofereceu para botar tarifa zero para os produtos americanos. E pelo menos até aqui não tem isso acordo, mas o Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, ele teve na Argentina conversando com o Milei com essa proposta de negociar alguma coisa ali, um acordo de livre comércio, alguma coisa com a Argentina. Se for isso, vai ser excelente, né? Tem uma informação também que eles colocaram, aí ainda é uma coisa meio de boato, mas não está saindo na mídia, mas é que a pressão do Milei evitou uma tarifa maior em todo o Mercosul. Esse pacote de tarifas, o Trump iria colocar 35% no Mercosul como um todo. E aí, com a conversa do Milei, ficamos no 10% ali, inclusive para o Brasil. O Milei ajudando a economia brasileira aí, com essa negociação dele com o Trump. Mas 10% ainda é um aumento tarifário, né? 10% no comércio ainda faz diferença. Enfim, vamos ver como é que vai caminhar isso daí. O caso, acho que principal agora é a China. Né? Como que ficou essa briga? China. Tá uma briga ficou um jogo de truco, né? Tá, exatamente. Trucos, 3, 6, 9... O Trump botou 35% na China, a China retrucou com 24%, o Trump botou 124%, agora parece que a China começou a cortar um monte de coisa. A China também colocou 124% nos Estados Unidos, 125% nos Estados Unidos de tarifa e proibiu exportação de terras raras. Isso é um problema para os Estados Unidos, porque é verdade que terra rara... aqueles metais de alta tecnologia, né, que eles usam para fazer ímãs poderosos e não sei o que lá. Tem um monte de aplicações aí na área de tecnologia. E é uma coisa que a China domina tipo 90% do mercado de produção de terras raras. Não tem onde comprar terra rara que não seja na China. E Groenlândia não? A Groenlândia até tem no subsolo, mas aí você tem que fazer a mina, tem que começar a extrair, tem que fazer todo o processo, né? Pra você ter uma ideia, o desafio maior não é nem você ter a terra rara, é você conseguir processar ela. Lá nos Estados Unidos tem uma mina de terras raras, se não me engano é no Texas, eu não tenho certeza. Mas eles extraem as terras raras, eles fazem um concentrado, eles mandam o concentrado para a China, a China refina e entrega o metal de volta para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos não têm o processo para refinar toda a coisa das terras raras, para extrair mesmo o negócio totalmente. Ou seja, hoje em dia só a China faz isso. Isso é um desafio para o Trump. Eu não sei como é que ele vai resolver isso daí. E tem a última notícia dos aviões, né? Da Boeing, exatamente. A Boeing é uma empresa americana importantíssima, enorme lá nos Estados Unidos, né? E militar também? Tem parte militar e tem parte de... Mas o principal deles, o carro-chefe, é os aviões mesmo, né? Os aviões comerciais.
Mas ela estava meio mal das pernas aí, porque teve uma série de acidentes com Boeings, né? Você acompanhou isso aí, alguns modelos ficaram suspensos de voar durante um tempo. Então a empresa estava meio mal das pernas aí. E aí a China proibiu as companhias chinesas de comprarem aviões da Boeing. E isso pode ser uma coisa que derruba a Boeing. Pode derrubar a Boeing. E como é que os Estados Unidos vai resolver esse problema? A gente não sabe como é que vai ser isso daí, mas é uma cutucada feia que o Xi Jinping está fazendo aí. Né? Ou seja, tá uma briga grande. Quem pode mais essa briga? É difícil de saber, né? Eu acho assim, os Estados Unidos é muito mais rico que a China ainda, né? Mas, por outro lado, é uma economia que é mais de alto nível, então talvez seja mais frágil, né, a falta de uma economia de base do que a China. O que é certo nessa história é que os dois vão sofrer muito, né? Os dois vão sofrer. E o mundo a China inteiro, também sofre. Né? O mundo inteiro vai sofrer por tabela, né? Porque vai ter uma desaceleração econômica agora, não tem como evitar isso, né? Pois é. Ou seja, vai ter menos comércio no mundo. E tendo menos comércio no mundo, todo mundo sofre. Até a gente aqui no Brasil é capaz de sobrar rebarba pra gente aqui. Lá na China tem muitas empresas que estão preocupadíssimas com fechando, dando férias para os funcionários, porque você não sabe, com imposto de 100%, 200%, você não consegue vender nada. Então, o cara não tem por que produzir, vai produzir para não vender, né? Fecha a empresa. E o pessoal está preocupado com isso lá, né? Agora, eu não sei se você viu isso, mas saiu um pesquisador, um professor chinês chamado Yuan. Ele publicou um suposto plano chinês dessa guerra contra a China, né? Guerra... Da guerra contra os Estados Unidos, desculpa. Que seria uma guerra... na visão da China, os Estados Unidos estão fazendo uma abordagem de guerra mesmo. Eles estão vendo isso. Segundo esse plano, a gente não sabe. Né? O plano seria um plano secreto, ele estaria vazando esse plano para a internet. Eu não sei, eu estou meio desconfiado disso, porque seria muito fácil esse tipo de coisa. Né? Plano de guerra... econômica total. E militar. Ah. Então, o plano tem mais ou menos assim, algumas das medidas que tem lá no plano, né? Ele pede que os oficiais... Não, a primeira diretriz do plano é conversar com os países que estão chateados com os Estados Unidos para tentar fazer acordo de livre comércio. Isso daí é uma coisa que não é um plano de guerra, é uma coisa até razoável. Né? Você pode imaginar, o Canadá está chateado com os Estados Unidos, a China já está falando com o Canadá, já está comprando petróleo do Canadá, já está estreitando o laço com o Canadá, já está fazendo um monte de coisa com o Canadá. A Alemanha está chateada com os Estados Unidos por causa da tarifa. Pô, isso aí assim, é o mínimo esperado dessa história. Não tem nada de Ainda guerra. está no campo econômico. Ainda está no campo econômico. Mas tem outras medidas no campo econômico que já começam a ser mais complicadas. Por exemplo, eles recomendam que os oficiais chineses que tenham ativos nos Estados Unidos, que tirem os ativos dos Estados Unidos. Eles chamam disso de medida defensiva, porque eles imaginam que essa guerra ela pode escalar para um grau maior e os Estados Unidos podem eventualmente fazer o que fez com a Rússia, de congelar os recursos todos chineses que estão lá. Então, ele recomenda aos oficiais chineses que não só eles tirem o dinheiro que tiver nos Estados Unidos e bens que tiver nos Estados Unidos, mas que também façam um levantamento da elite chinesa, do pessoal rico na China, né, na região deles lá, que é para também forçar esse pessoal a tirar os bens lá dos Estados Unidos. Isso aí já é uma coisa que já começa a complicar. Se o pessoal começa a vender coisa lá nos Estados Unidos, já vai prejudicar isso daí, né? Terceiro passo é se preparar para a venda de títulos americanos. Então, isso falaram que quebra os Estados Unidos, não é? Pois é, essa semana já teve uma coisa do Japão vendendo alguns títulos, né? Uma venda grande de títulos americanos. Aí já deu um aumento na taxa de juros dos títulos americanos, que foi no sentido contrário do que o Trump esperava, né? Um dos objetivos dele com essa história toda era baratear o custo da dívida americana. Ele está com um problema parecido com o problema nosso aqui do Brasil, uma dívida enorme, que só os juros da dívida que você tem que pagar todo mês ali, pagar o principal é impagável, mas só os juros que você tem que pagar já é uma fortuna, já é um dinheiro do caramba. Então ele queria diminuir isso, diminuindo os juros, mas quando ele fez essas tarifas todas, o pessoal do Japão começou a vender títulos. O Japão é o segundo maior detentor de títulos americanos. Então, no que o Japão começou a vender os títulos, os juros da dívida americana subiu, e dizem que isso foi um dos fatores que levou o Trump até a voltar atrás, a tirar as tarifas de outros países e, né, manter só com a China e coisa e tal. Só que a China é o maior detentor. Então... né? O Japão é o segundo maior, a China é o maior. E a China não vendeu. Quem vendeu foi o Japão. E nesse plano, eles dizem que é para o pessoal se preparar para vender de forma coordenada. Ou seja, em algum momento, o governo chinês vai dar um aviso para as províncias todas despejarem papel
americano no mercado, né? Por que aumenta os juros quando se vende essa... Porque, de novo, os Estados Unidos, ele tem déficit, então ele precisa fazer novas dívidas o tempo todo. Ele gasta mais do que arrecada. Exatamente. Então ele precisa